eu acho que, primeiro, não é uma receita de bolo, Sim, né? sim. É uma coisa assim, é a minha experiência. Pela falta do meu pai e também por acontecimentos que não foram, eu diria, grandes. Por exemplo, nunca passei graças a Deus, por um abuso, nada, nenhuma coisa assim que eu vejo tantas pessoas passando. Por marcas profundas isso, ali, né? mas foram pequenas coisas que eu fui acumulando, né? E que eu não fui tratando, e que não fui perdoando, e que não fui me perdoando. E ali também, o que eu falo? Que isso abre portas, né, no nosso espírito para Satanás pintar e bordar. Então eu tinha uma opressão espiritual muito grande de pensamentos de morte, de que você realmente não tem valor, que você não é tão legal, por que você tá aqui. Só que mal eu sabia que isso era uma trajetória de vida, porque quando eu tava na barriga da minha mãe com 4 meses, eu morri. E daí eu acabo ressuscitando, é uma longa história, mas era pra eu ter nascido defeituosa, com vários problemas mentais, porque a minha mãe tomou remédio pra expelir o feto que estava sobrando ali, e daí o útero estava vazio, no dia seguinte tinha um nenê lá dentro, que era eu. Então assim, é umas histórias meio loucas. Entendi. Só que esse lance do espírito de morte rondava muito a minha vida, e eu não sabia detectá-lo, né? E eu achava que era só emocional, mas era também fisiológico, tudo, né? Acho que é um conjunto de... Eu nunca acho que a depressão é só emocional, só espiritual, só física. É um conjunto de várias coisas. E aí eu precisei aprender a encarar os meus monstrinhos. É que nem aquela música dos Arrais que eu amo. Olhei a tristeza nos olhos e sorri. Uau. A gente precisa, às vezes, parar, olhar a tristeza nos olhos, dar um sorriso e falar, eu vou te enfrentar. Eu não vou mais ser vítima, eu não vou mais me colocar aqui. Eu preciso enfrentar o que eu tô com medo de enfrentar. Eu preciso enfrentar que eu ainda tenho mágoas que eu preciso perdoar, sabe? Eu preciso enfrentar que eu ainda não entendo o amor de Deus como eu deveria, né? E então foi um longo processo. E o que me curou muito foi a adoração. Adoração. Porque quando eu adorava Deus, tudo desaparecia. Parecia que estava tudo bem. Então o que eu fazia? Eu começava a adorar mais, Então eu voltava do serviço, da escola, eu ia pro meu quarto e eu adorava Deus. E foi ali que eu comecei a escrever canções, foi ali que eu comecei a ter encontros com Jesus, porque aquilo me trazia como se fosse uma pausa, né? De tudo que eu estava vivendo. No tempo, e ali também Jesus me curava, né? E foi um processo que eu olho para trás, parecia tão longo, mas hoje eu acho, para mim parece tão curto, comparado com tudo que eu vou viver ainda. Mas eu olho para trás e nunca vi Deus não estar presente, né? E hoje eu tenho o privilégio de ajudar tantas pessoas que passam por isso. Eu conto toda essa trajetória no meu livro A Casa da Porta Vermelha, que é sobre esse tempo. Eu não coloco o nome depressão, porque eu quero que a pessoa entenda e ela se veja naquilo, sem eu precisar rotular, que eu acho que também é ruim. Diagnóstico, né? Esse diagnóstico que também eu não posso falar que você tem, se você, enfim. Sim. Nem eu sabia que eu tinha isso, né? Daí chegou aos 26 anos, já tinha superado muita coisa. 26 anos, eu estava numa conferência Dunamis, bem pequenininha, foi a segunda conferência Dunamis, e havia um profeta e ele falou assim, eu estava no fundo, eu nem tinha cantado nada, eu estava lá no fundo, fica de pé. Eu fiquei de pé. Ele falou assim, hoje o espírito de morte é quebrado na sua vida. Ele falou, por 21 anos, você tem lutado com isso, e hoje ele é quebrado. Isso aqui é diante de Deus. Eu acordei no dia seguinte, eu falei, o quê? O que é essa vida? Eu acordei de um jeito, porque eu nunca fui a depressiva que gostava de ser depressa, sabe? Nunca fui aquela que, assim, curte a fossa. Sempre reagindo, sempre vivendo. Só que aquele dia eu acordei sem precisar lutar. Sem lutar. E daí passaram-se uns meses, eu tava na rua com a minha mãe andando, e tinha um bêbado do outro lado da rua, e o bêbado devia estar endemoniado. E ele gritava assim, eu tento te matar e não consigo. Faz anos que eu quero te matar e não dá certo. Eu morri de medo, né? O bêbado gritando ali. E minha mãe, ela, continua andando, ainda bem que Satanás te conhece. Olha isso. Então, assim, eu acredito muito que não é só espiritual, mas eu precisei lidar com a minha alma, né? Com as coisas da nossa alma. Sim. Eu acho que muitos de nós estamos presos no nosso passado, a gente precisa de ajuda. Eu tive ajuda. Você precisa procurar. Se você está aqui assistindo e você tem depressão, você precisa procurar ajuda. É uma ajuda completa. Completa, né? Não é uma ajuda só com o seu discipulador, é uma ajuda com terapia, é uma ajuda com um médico se precisar. E entender que você está vivendo um processo que você vai sair dele, né? Que tem esperança, né? Então, assim, e que Jesus precisa participar desse processo. Eu vejo muita gente que fala assim, não quero, você é muito espiritual, Zoe. Eu falo, Deus te criou. Se você tá vivendo com uma depressão, inclua Jesus. Teve uma moça que ela não conseguia parar de chorar o dia inteiro. O dia inteiro eu chorava. Daí eu falei pra ela, das 6 às 7 você vai chorar. Ela falou, o quê? Eu falei, é o horário que você tá sozinha em casa. Ela falou, tá bom. Eu falei, daí você chora, grita, pega o travesseiro, põe na boca, faz o que você quiser. Eu falei, mas detalhe, você vai chorar com Jesus. Ela falou, não dá não. Eu falei, você vai gritar, fazer toda a sua cena ali com Jesus. Fica sentado do lado, vendo. E daí, você acredita que ela fez isso por 2 semanas? E ela falou assim, minha vida tá mudando. Porque eu começo a chorar e falar que eu sou uma porcaria, e daí Jesus tá lá me olhando.
E daí ele me mostra que eu não sou. Daí eu começo a falar pra ele que ele me esqueceu, mas ele não esqueceu, porque ele tá ali sentado me olhando. E ali, meu, você vai incluindo Deus, ele vai te falando as coisas que você é. A gente precisa saber quem a gente é em Deus, pra que a gente possa realmente sair de onde a gente tá.